Pessoal, eu gostaria de começar o vídeo dizendo que eu adoraria ter um jogador da qualidade do Arthur no elenco do Grêmio. Mesmo que ele não tenha repetido o futebol de sua primeira passagem, ele ainda era um dos melhores volantes do Brasil, se não o melhor. Só que quando falamos da permanência de um jogador, não devemos analisar só uma coisa. Existem vários fatores, como o custo, o retorno esportivo, a situação financeira do clube e principalmente o custo-benefício. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Recentemente, foi divulgado por um conceituado site esportivo a informação que a contraproposta feita pelo Arthur foi de 2,5 milhões e um contrato de 3 anos. Gente, sinceramente, nesses valores seria impossível manter o Arthur, mesmo que a Juventus tivesse liberado. O Grêmio não teria condições de assumir um compromisso desse tamanho. Não estamos falando de 500 mil, não estamos falando de 1 milhão, estamos falando de 2,5 milhões ao mês. Esse é o ponto principal. Quem acompanha as minhas lives sabe que eu já contestava o custo-benefício do Arthur. Não pela qualidade dele, e sim pela quantidade de vezes que ele entrou em campo e ganhava 1,6 milhão. Eu dizia, pelo número de jogos, será que está compensando esse investimento? E eu falava isso quando o salário era de 1,6 milhão. Imagina sendo 2,5 milhões. A nível da informação para vocês, só em 2026 o Grêmio disputou 37 partidas e o Arthur não atuou em 14. Repito, não atuou em 14. A minha principal crítica nas lives era essa. Não era pela qualidade dele. Era pela quantidade de vezes que ele entrava em campo e recebia 1,6 milhão. E eu até achava que se ele jogasse todas as partidas, aí sim valeria 1,6 milhão. Mas pagar 2,5 milhões para um jogador atuar em 55% das partidas? Nunca! Nunca mesmo! Olhem nos meus olhos, nunca! Quando saiu a notícia que o Arthur não iria permanecer, eu critiquei muito o presidente Odorico, mas naquele momento eu não tinha o conhecimento da contraproposta do Arthur. Na minha cabeça, eu achava que após a renovação, o salário dele até poderia subir para 1,8 milhão, mas eu achava que ainda assim iria ficar abaixo de 2 milhões. E que após essa mini temporada, durante a parada para a Copa, ele voltaria atuando em todos os jogos. Esse era o meu pensamento, pagar 1,8 milhão e ter o jogador atuando em todos os jogos. Agora, pagar 2,5 milhões ao mês por um contrato de 3 anos para um jogador que é uma incógnita e que o histórico é ter atuado em 55% das partidas? Nunca! Nunca mesmo! O fato de ter outros jogadores ganhando muito e entregando pouco não significa que por isso o Grêmio tenha que pagar 2,5 milhões ao Arthur. Muito pelo contrário. Significa que os outros custo-benefícios que também não estiverem compensando têm que sair urgente. O objetivo é equilibrar as finanças, não aumentar a dívida. Alguém falar que tinha que pagar 2,5 milhões ao Arthur porque tem outros jogadores ganhando muito? Me desculpem, esse é um pensamento extremamente burro. O correto é pedir que os outros custo-benefícios que também não estejam compensando saiam imediatamente. É exatamente assim que um clube começa a afundar financeiramente. Querer que o clube assuma novas despesas milionárias porque já tem jogadores ganhando muito. Isso não existe, gente. Eu vou ser sincero com vocês. Se eu, Alexandre Segatto, fosse presidente do Grêmio, eu não renovaria com o Arthur por esse valor jamais. Principalmente conhecendo a atual situação financeira do clube, onde notícias desse tipo estão aparecendo, indicando que o Grêmio pode não conseguir manter suas obrigações financeiras nos próximos meses. Agora imagine adicionar 2,5 milhões ao mês. Já não estão conseguindo nem arcar com essas. Olhando friamente os números, talvez a Juventus tenha salvado o Grêmio de assumir um compromisso que iria endividar ainda mais o clube. Hoje eu agradeço ao Odorico de não ter cometido essa loucura financeira. De tirar dinheiro não sei de onde para comprar o Arthur pelo valor que a Juventus queria, endividar ainda mais o clube e ainda pagar a ele 2,5 milhões ao mês. Nessa questão, eu achei o Odorico lúcido e racional. Eu sei que muita gente vai dizer, mas sem o Arthur o Grêmio pode cair, e isso seria muito pior. Eu gentilmente discordo que o risco de rebaixamento do Grêmio
seja por um único jogador sair. Na minha opinião, se o Grêmio corre risco de cair, a culpa é muito mais da comissão técnica, do Luiz Castro e seus pares, do que pela saída de um único jogador. Esse elenco pode não ser um elenco de disputar títulos, nem mesmo as primeiras posições, mas também não é um elenco para brigar contra o rebaixamento. Na minha opinião, é um elenco de meio de tabela. O Mano Menezes, com um elenco inferior, terminou o Brasileirão do ano passado em 9º. Agora vocês querem me dizer que com um elenco melhor, o Luiz Castro não tem condições de terminar ao menos em 10º lugar? Me poupem, não queiram me tirar para palhaço. O Mano Menezes não tinha um goleiro de seleção, não tinha um Vieri e um Mack tão afirmados como estão agora, e nem de longe ele contou com o Amuzu jogando tanta bola como está jogando em 2026. As coisas deveriam estar um pouco melhor que com o Mano Menezes, sim, mas não é o que estamos vendo, e aí que é muito culpa do Luiz Castro. O Grêmio nesse primeiro semestre, tendo jogadores como Arthur, Marlon, Vieri, Mack, Pedro Gabriel, Amuzu, Carlos Vinícius e Everton, terminar essa parada para a Copa estando 1 ponto acima do rebaixamento foi um escárnio cometido pelo Luiz Castro. Isso não é problema de elenco. Seria se o objetivo fosse o título ou as primeiras posições. Mas com esses jogadores, não conseguir terminar nessa parada nem ao menos no meio da tabela é um problema claro de desempenho coletivo, onde a culpa é total do técnico. Vejam alguns times que estão acima de nós. Alguém aqui trocaria o nosso elenco pelo elenco do Vitória? Os caras estão desesperados para ter Wagner Leonardo de novo. É o nosso 5º zagueiro, titular incontestável lá. Trocaria o nosso elenco pelo elenco do Bragantino, do Coritiba? Trocaria o nosso elenco pelo elenco do rival? Claro que não. Inclusive já vi muitos torcedores falar que eles são muito inferiores a nós. Eles têm vários elencos inferiores acima de nós, então de quem é a culpa? O trabalho do Luiz Castro nesse momento é nota 3. Ganhou o Gauchão, depois foi só ladeira abaixo. Ele não está conseguindo formar um time consistente e regular. Não consegue transformar alguns bons valores em um conjunto competitivo. Então, se o Grêmio correr algum risco de rebaixamento, não vai ser porque o Arthur saiu, e sim porque o técnico está tirando muito menos do que poderia tirar desse elenco. O Celso Roth não cairia com esse elenco do Grêmio, nem o Mano Menezes. E para finalizar o vídeo, eu vi alguns torcedores criticando o Arthur por ter pedido esse salário para ficar. Eu não concordo com essas críticas. O Grêmio fez bem em não aceitar, ok, mas ele tem todo o direito de pedir o que ele acha que outro clube pagaria por ele. Se o Como da Itália, por exemplo, topar pagar esse salário, ele vai ficar rasgando 1 milhão ao mês só em amor ao Grêmio? Isso é papo de torcedor. O Arthur é profissional. É fácil o torcedor dizer para ele abrir mão de 1 milhão ao mês. Você coloque no lugar dele. Abririam mão de 1 milhão ao mês? Não uma única vez. Todos os meses. No final do ano já seriam 10 milhões deixados para trás. Ninguém ia abrir mão desses valores. Ninguém iria abrir mão de um valor assim. O Arthur tem todo o direito de pedir o que acha que pagam por ele. E o Grêmio de aceitar ou não se tiver condições. Por isso eu acredito que essa história pode ser encerrada sem traumas, sem polêmicas e sem mimimi. Tanto o Grêmio como o Arthur defenderam seus interesses. Ao torcedor, cabe analisar a situação com mais racionalidade e menos emoção. Vamos pensar primeiro no que é melhor para o Grêmio. Eu sei que o Odorico já cometeu vários erros esse ano, mas não querer pagar 2,5 milhões ao Arthur não foi um deles. Eu agradeço o Arthur por cada momento que vi ele com a camiseta do Grêmio, mas agora é vida que segue. Era isso. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.